Olá, irmãos, eu sou Cláudio Rocha e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre depressão. O que é a depressão, tá? Espero que seja um vídeo que possa edificar e te ajudar bastante e também a seus parentes, familiares, pessoas do seu vínculo que possam estar sofrendo com essa doença, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, deixa um comentário, uma sugestão de tema, tá bom? E compartilha nas suas redes sociais aí com todo mundo, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, tá bom? Você vai estar ajudando não só a mim, mas a palavra de Deus a ser propagada, tá bom? Então vamos ao que interessa, vamos falar hoje sobre depressão e eu gostaria de, antes de mais nada, começar lendo um texto bíblico com vocês, tá? Está no Salmo 142, no verso 7. Enquanto você procura aí, vou tomar um copo d'água. Salmo 42, no verso 7, diz assim: Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Novamente, só a parte A do texto. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Prestem muita atenção no que vamos tratar aqui. Eu, pela ajuda do Espírito Santo, quero tratar com você de um dos temas mais importantes do nosso século, tá? De um dos temas mais importantes dos últimos tempos. Quero falar sobre a depressão. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela considerou a depressão como uma doença. Hoje a depressão é considerada uma patologia, uma enfermidade, né? A Organização Mundial de Saúde também considerou a depressão como a doença do século, o mal do século, né? Ela é um flagelo que acomete, atinge a toda a humanidade. E é muito importante tratar disso com a Igreja de Cristo, né? Com você que está aqui me assistindo, ou dentro da sua comunidade de fé, porque diferente do que alguns pensam, a depressão alcança todos os tipos de pessoa, né? E todos estão sujeitos à depressão, inclusive os cristãos. Os cristãos, a igreja, o crente, ele não está imune a esse mal, tá? Eu tenho certeza que com a ajuda de Deus, essa palavra vai ajudar muitos cristãos, também não cristãos, né? Muitos evangélicos que estão sofrendo desse mal, que estão definhando nas garras desse mal chamado depressão, tá? A depressão mata a gente, a depressão é causa de morte, a depressão destrói relacionamento, ela destrói o seu físico, o seu emocional, destrói a sua vida espiritual, a depressão destrói a vida profissional e acadêmica de uma pessoa. Se ela não for devidamente tratada, causa sérios danos e sequelas, talvez irreversíveis na sua vida. Tá? A depressão hoje atinge 20% da população mundial, tá? A OMS estima que existem 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão em todo o mundo. Segundo dados da OMS, até 2022, né, no caso do ano que nós estamos, a depressão será a segunda maior causa de morte no mundo, né, por motivo de doença, ficando atrás apenas de doenças cardíacas, né? A depressão ela é um mal democrático, ela é uma doença democrática. Ela atinge todas as classes sociais, tá? Ninguém está imune à depressão. A depressão alcança o rico, a depressão alcança o pobre, a depressão alcança qualquer raça, cor, sexo, tá? A depressão envolve qualquer crença, ela atinge qualquer idade, classe social ou raça. Ninguém está imune, ninguém está livre de ser acometido por esse mal, tá? Mas aqueles que estão de longe ou de perto, em cima ou embaixo, pobres ou ricos, brancos ou negros, cristãos ou não cristãos, bons ou maus, podem ser vítimas de depressão, tá? A depressão é a maior causa de suicídio, tá? Só no ano de 2015, 788 mil pessoas morreram suicidando-se. Quase 800 mil pessoas se suicidaram no ano de 2015, tá? Só que tem um negócio, o suicídio ele não é divulgado, tá? Para cada suicídio que a mídia divulga, são 10 que a mídia não divulga, tá?
para você ter uma ideia do flagelo que é o suicídio, tá? Por conta de achar que a divulgação pode fazer com que isso vire uma epidemia, né? A mídia, as autoridades resolvem omitir o suicídio, tá? Então, para cada suicídio, existem 10 que não são divulgados, tá? Para você ter uma ideia, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, tá? Existem mais suicídios do que assassinatos, mais pessoas que se matam no mundo do que são mortas, tá? Quase 1 milhão de suicídios por ano, tá? Mas o que tem a ver o suicídio? A depressão é a maior causa do suicídio, né? Estima-se que as pessoas que sofrem, de depressão e se suicidam fossem tratadas, 80% dos suicídios não aconteceriam, tá? A OMS também traz outros dados, tá? Ela diz que até 2022 todas as pessoas do mundo teriam pelo menos essas 3 doenças: estresse, ansiedade ou depressão. A depressão ainda é um desafio, né, para médicos e pacientes. Ela é o grande mal do século, né? E talvez você que está me ouvindo está passando por um transtorno depressivo e nem sabe, tá? A depressão é uma das doenças mais comuns do mundo, porém é uma das menos diagnosticadas. Como assim? A maioria das pessoas que tem depressão não sabe que tem depressão, tá? Talvez você que está me ouvindo tenha essa doença, talvez você seja depressivo, seja uma vítima da depressão, tá? Está sofrendo com depressão e não saiba. Está tratando esse mal e pensando que é outro, julgando que são outras as causas e as fontes dos flagelos, né, que você está sofrendo, e talvez esses flagelos sejam depressão, tá? É uma doença das mais comuns, mas é uma das menos diagnosticadas, por causa da ignorância e do preconceito que muitas pessoas têm com a depressão, né? Não querem admitir que tem depressão, não querem ser consideradas depressivas, tá? Por isso ignoram os sintomas e não tratam, né? Por conta disso tem uma vida de sofrimento, marcada por sofrimento, tá? Talvez alguns de vocês que estão me assistindo aí sejam uma vítima de depressão e não saibam, e pode estar sofrendo por conta da ignorância, né? A depressão, talvez, na maioria das vezes, é mal compreendida pelos outros e pelo próprio depressivo, tá? Como é que é? A depressão, na maioria das vezes, é mal compreendida pelas pessoas, tá? Às vezes o sujeito sofre de depressão e os pais, a mãe, os irmãos, a esposa, os filhos não entendem e julgam aquela pessoa dizendo: você é preguiçoso, mole, você é sensível, mau caráter, incompetente, né? Porque as pessoas que são vítimas de depressão são tomadas de uma indisposição, às vezes dormem muito, às vezes têm insônia, né? Às vezes não tem ânimo para limpar uma casa, né? Para fazer as coisas, né? E então elas são taxadas de preguiçosa, mau caráter, incompetente, né? Mas na verdade quem está ofendendo e julgando-as não sabem que aquelas consequências delas são frutos de depressão, né? Então, a que está sofrendo de depressão por ser mal compreendida, isso torna o sofrimento dela ainda maior. Além de estar vivendo num quadro depressivo agudo, né, crônico, ainda é chamada de incompetente, preguiçosa e mau caráter, né? Mas ela não é só mal compreendida pelos outros, pelo próprio depressivo, né? Às vezes ela não entende porque vem aquele desânimo nele, aquela prostração, aquela apatia, né? E ele mesmo se julga mau caráter, ele mesmo se julga preguiçoso. No caso do cristão, estou em pecado, né? Em desobediência com Deus, não presto para nada, né? Por ele não compreender essa doença, ele também faz um julgamento pesado de si próprio e a cobrança de si aumenta, triplica, fazendo com que o jugo, o fardo daquele que possui depressão se torne ainda maior, né? Mas, então, o que é a depressão? Qual é a sua definição, né? Que doença é essa? Qual é o seu significado? O que ela causa, né? Então, por depressão entendemos um transtorno emocional caracterizado pela perda da felicidade
entrando em um profundo estado de abatimento que pode ser crônica ou momentânea, né? Depressão é uma persistente sensação de tristeza, desesperança e perda de interesse das coisas e até da vida. A depressão é a melancolia da alma, a tristeza da alma, um estado de exaustão física e emocional. Essas coisas podem significar depressão. Por esses termos, podemos entender a depressão, né? A pessoa que é consumida por um estado de abatimento emocional tão grande, que a leva a um estado de exaustão física e emocional, tá? Fazendo com que ela tenha um estilo de vida completamente comprometido. E agora, quais são as causas da depressão e o que causa a depressão? Existem dois tipos de depressão: depressão endógena e a depressão exógena, né? O que é depressão endógena? Para sabermos o que é depressão endógena, precisamos saber o significado dessa palavra, endógeno, né? Endógeno vem de duas palavras gregas: endo, que quer dizer dentro, e genos, que quer dizer criado, criado de dentro. A depressão endógena, ela vem de dentro, ela vem do organismo do homem, né? A depressão endógena é causada pela química do cérebro, né? Por hormônios e pela genética, tá? Primeiro, a química do cérebro. Muitas pessoas ficam deprimidas, contraem essa doença por ter um desequilíbrio na química do cérebro, né? Acontecendo isso, é suficiente para mergulhar uma pessoa em uma profunda tristeza e esta se torna uma depressão, né? Segundo, hormônios. Na depressão endógena ocorre uma diminuição acentuada da serotonina, o hormônio do humor, do prazer, aumentando assim a possibilidade de ter depressão. Isso pode acontecer, por exemplo, na gravidez, nos últimos dias da gravidez, né, ou no pós-parto, ou aquele que tem problema com tireoide, né? Há uma alteração nos seus hormônios e que leva à depressão. Terceiro, genética. Muitas pessoas têm uma disposição genética para depressão herdada dos pais, né? O que aumenta a probabilidade de que eles sofram de depressão. Então a depressão endógena, ela é produto de um desequilíbrio químico do cérebro, né? De um desequilíbrio hormonal e até genético. E pode acontecer com muitas pessoas, onde os neurotransmissores do cérebro, a química deles se desregula, causando a depressão, tá? Ou os hormônios, né? Baixa produção de serotonina, que é causado pela gravidez, pós-parto, né? Problema de tireoide, problemas de saúde, pós-operatório, né? Ausência de vitaminas, mexem com a química, com o interior do organismo, levando à depressão. E outros, geneticamente, né? Pais e mães que tiveram um quadro depressivo geram filhos que podem geneticamente ser predispostos a serem depressivos, tá? A depressão endógena é física, clínica, causada por disfunções químicas do corpo. A segunda depressão, que é a mais comum e que alcança a grande maioria dos outros, né, é a depressão exógena. Da mesma forma, nós temos que entender o que significa a palavra exógena. A palavra exo quer dizer fora e genos quer dizer gerado, gerado de fora. É a depressão causada pelos aspectos externos, né? E ela é também chamada de depressão reativa, né? É uma depressão, é uma reação a situações externas, né? Um tipo de depressão é causado pelo interior, pelo organismo. O outro tipo de depressão é causado por fatores externos que nos cercam, que nos rodeiam, né? Depressão exógena é depressão reativa, né? O que é isso? É a depressão causada pelas situações do nosso cotidiano, fatores que nos cercam, nos rodeiam no nosso dia a dia, né? Por exemplo, traumas, abusos na infância, lutos, pessoas que perderam um ente querido, né? Um pai, uma mãe, um filho, um amigo, uma avó, um avô, entram em depressão. Pessoas que sofreram violência doméstica, né? Dos maridos, dos pais,
né, sofrem de depressão. Pessoas que tiveram traumas na infância, no casamento, porque viram cenas, ouviram situações, né, conflitos familiares, podem entrar em um quadro depressivo, né? Divórcios traumáticos causam depressão, pecados nos quais se envolveram, né? Fator espiritual, opressão demoníaca, perseguições, calúnia, hostilidade de pessoas, culpa por um deslize, podem causar depressão, tá? Esses são os dois tipos de depressão que uma pessoa está sujeita a ter, tá? A interior e a exterior, né? E como eu faço para saber que sofro desse mal? Eu vou citar aqui alguns sintomas. Se você tiver algum desses sintomas e eles permanecem por mais de 20 dias, você sofre de depressão. Você é depressivo e talvez não saiba, né? Os sintomas gerais da depressão podem ser divididos em 4 categorias, né? Comportamentos, sentimentos, pensamentos e físicos, né? Se você apresentar esses sintomas nas 4 áreas da sua vida, e se esses sintomas permanecem por mais de 20 dias, é um sinal que você pode estar sofrendo de depressão, tá bom? Comportamento. Primeiro, vamos lá. Perda de sono ou aumento dele, né? Uma pessoa que está passando por um quadro depressivo, sofre de insônia, tem dificuldade de dormir, de pegar no sono, ou o aumento dele, né? Uma pessoa que vive com sono, tem um sono exagerado, sempre está na cama, tem dificuldade para acordar, tá bom? Segundo, agitação descontrolada, né? A pessoa sempre agitada, para lá, para cá, gesticula muito, fala muito, se move muito, pode ser um dos sintomas. Muita dificuldade para realizar tarefas simples, né? Anotar um endereço, limpar um chão, lavar uma louça, estacionar um carro, tá? Quarto, perda do prazer da vida, né? Não tem mais prazer de ir numa comunhão, não tem mais prazer de envolver-se em atividades, perdeu o prazer de viver, a objetividade, os sonhos, suas metas, tá bom? Sexto, não consegue relaxar nem descansar, nem se sente disposto, está sempre em uma atitude de prostração, né? Nunca relaxa, está sempre contraída, tensa, pode ser um sintoma. Dificuldade de concentração, né? Uma pessoa aérea, tem dificuldade para se concentrar, pode ser um sintoma. Outro, dificuldade de tomar decisões, não uma pessoa objetiva, não uma pessoa direta, tá bom? Ansiedade constante que não encontra fim, sempre está ansiosa por alguma coisa, pode ser um sintoma. Indisposição em cumprir compromissos, tá? Ela não tem disposição em ir em reuniões, disposições de ir à escola, disposição para ir trabalhar, para ir a encontro, e está sempre indisposta, tá bom? Chama ela para ir em algum lugar, não sei, não posso, entendeu? Nunca tem alegria, disposição para executar uma tarefa. Também, perda de interesse em atividades que realizava com frequência, um futebol, um passeio, uma situação em casa, né? Ela perdeu o interesse em atividades que realizava com frequência. Para os casados, por exemplo, perda no interesse sexual, né? Uma pessoa deprimida, ela não procura o seu parceiro. Isso afeta ambos, tá? E em último, na categoria comportamento, isolamento social. Ela não quer estar junto de pessoas, não quer estar em reuniões, não quer conversar, ela se exclui, quer estar sempre sozinha, tá? É um sintoma de depressão. Agora, sintomas na categoria do pensamento. Falamos no comportamento, agora do pensamento. Ela é tomada de pessimismo. As coisas nunca vão dar certo. Ela está sempre pessimista, entendeu? Não vai dar certo, vai dar errado. Pode ser um sintoma. Pensamentos negativos, visão sempre ruim da vida, sempre penso pior, entendeu? Pensamentos de suicídio e de morte e até tentativa de suicídio, tá? 4. Ela pensa coisas tais como: eu sou um fracasso, né? É tudo culpa minha, eu sou um fardo, nada de bom acontece comigo, eu sou um inútil, a vida não vale a pena para se viver, né? As pessoas ficam bem melhor sem mim. Pensamentos depressivos.
Agora, terceiro, na categoria, né, agora vamos falar dos sentimentos, né? Primeiro, tristeza permanente, né? Um indivíduo de cabeça baixa, melancólico, uma tristeza que dificilmente passa, raramente tu vê a pessoa feliz, né? Ansiedade na maior parte do dia ou até por muitos dias, né? Terceiro, desespero em relação à vida, passa a maior parte do tempo preocupada, sempre está preocupada, aflita, né? Tem baixa autoestima, se considera incapaz de tudo, aí com isso tem a sua estima baixa, né? Sentimento de culpa, né? Sente-se culpada pelo mal ao seu redor, a culpa é minha, sou eu que não fiz, sou eu, entendeu? Ela se culpa o tempo todo, tem um sentimento de culpa muito grande, incapacidade ou inutilidade, né? A pessoa sente que não serve para nada, se sente sempre incapaz, né? Sétimo, se sente sobrecarregado, facilmente irritável, frustrado, tem falta de confiança, é infeliz, indeciso, desapontado, miserável e triste, né? Pessoa que se irrita com facilidade, que se sente frustrado em tudo que realiza, né? Quem não tem que não tem confiança nas suas palavras, né? Nas suas atitudes, não confia nas suas qualidades, uma pessoa que sofre de infelicidade, é indecisa, né? Tem dificuldade de tomar decisões, né? E agora a quarta categoria, né? No físico, no corpo, sente fraqueza e cansaço constantemente, é tomado de um esgotamento, essa pessoa nunca está descansada, né? Tem uma agitação descontrolada, perda do apetite e perda de peso, né? Ela não tem prazer em comer, a reação química nela é tão grande que ela não sente fome. Ou o aumento do apetite, né? O contrário, pode ser contraditório em alguns casos, né? A depressão, a ansiedade leva essas pessoas a suprir a agonia da alma na comida e comem, né? O aumento do apetite e também o aumento do peso, né? Muitas pessoas que têm problema do apetite, como obesidade, né? Talvez a causa seja a depressão, né? Quarto, perda de sono ou aumento dele, né? A mesma coisa acontece, ou perde ou aumenta. Dores de cabeças constantes, dores musculares constantes e problemas no intestino, né? Essas são algumas características, né? Sintomas de um depressivo. Se você tem a maior parte desses sintomas que eu citei, no comportamento, no sentimento, no pensamento ou no seu físico, no seu corpo, né? E eles já estão com você há mais de 20 dias, eu tenho má notícias para você. Você é um depressivo, tá? Alguém identificou com pelo menos uma? Porque eu já estou entrando em depressão só com isso aqui, tá? Crente tem depressão ou crente pode ter depressão, sentir depressão? Não, crente não pode ter depressão. Um homem cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. Se alguém tem depressão é demônio, é falta de fé ou é pecado, né? Nós temos que quebrar esse tabu, irmãos, tá? Porque depressão é uma doença, como as outras. Você não tem problema de miopia? Eu, até ano passado, eu enxergava que era uma maravilha. Esse ano, tive que passar a usar óculos. Eu estou em pecado, porque eu estou usando óculos, que a minha visão está ruim, né? Quando quebra um osso, você não vai no ortopedista? Quando tem problema do coração, você não vai no cardiologista? Se a depressão é uma doença, eu também posso ficar depressivo. Entendem? Depressão é uma doença como qualquer outra. E crente que pega qualquer doença também pode ser acometido de depressão. Entendeu? Então, crente, cheio do Espírito Santo, salvo, homem de Deus, pode ter depressão. Tá, gente? Quer ver um exemplo disso? Um dos maiores profetas das Escrituras, Elias, né? Fez cair fogo do céu, fez chover, teve depressão, né? E ficou com a depressão aguda, pediu até a morte. Quando Jezabel pediu a cabeça dele, se escondeu numa caverna, pediu para Deus para tirar a vida dele. Depressão. Então, crente pode ter depressão. Você quer ver a afirmação disso? A Bíblia apresenta casos de depressão. Vou te mostrar aqui, ó. Moisés entrou em um quadro depressivo, em Números 11, 14. Ana ficou depressiva, em 1 Samuel 1, do 7 ao 16.
Jeremias teve depressão, em Jeremias 20, do 14 e 18, e Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso do 1 ao 6. Elias, em 1 de Reis, do 19, capítulo 19, do 1 ao 18. Jó, em capítulo 6, versículos 2 e 3. E vários salmistas, inclusive Davi, no Salmo 42, 1 e 3, teve depressão. Tá? Todos esses personagens que eu citei aqui, Moisés, Ana, Jeremias, Elias, Jó, os salmistas, apresentaram aqueles sintomas que eu citei agora há pouco. Tá? Então é lógico que esse termo não está na Bíblia, esse termo é novo. Tá? O que se dizia antigamente era melancolia da alma. Tá? Até que eles definiram essa melancolia como uma doença, e essa doença definiram por depressão. Tá? Mas você encontra sintomas de depressão na vida desses personagens e de outros, tá? Então a depressão está presente na Bíblia. Então o crente pode ter depressão, tá? Não é demônio, nem falta de fé e nem pecado. É uma doença, tá? Existe um grande pregador das décadas de 60, 70, 80, né? O nome dele é T.L. Osborne, né? Ele é um dos responsáveis por esse paradigma, né, que por esse tabu que crente não pode ter depressão, porque T.L. Osborne ensinava que depressão era um demônio. Depressão é possessão demoníaca causada por um demônio. Então tem que expulsar, é obra do diabo. Quem dera fosse assim. Tá bom, gente? Já outro escritor da linha mais tradicional, reformada, né, foi por outro extremo. Diz que depressão é pecado, fruto de pecado, rebelião, né? Então deve-se confessar, rejeitar o mal e viver livre da depressão. Tá? Esses dois extremos têm causado confusão e dificuldade no tratamento, porque a pessoa diz: eu estou com depressão, então é capeta, está me oprimindo, está me tentando. Tá? E a outra pensa: estou em pecado, é culpa, é passado, é o jugo, é o fardo, trazendo assim extrema dificuldade para elas lidarem com essa situação, tá? Satanás e os demônios podem causar depressão? Óbvio, mas todos os casos de depressão não são espirituais, demoníacos. O pecado pode causar depressão? Pode, mas nem todos os casos de depressão são frutos de pecado. Há que se ter um equilíbrio, tá? Veja, por exemplo, sintomas de depressão em crentes. Por quê? Nós somos uma categoria diferente, né? Como cristãos, temos sintomas diferentes dos não cristãos, né? Vejam só, para você saber se tem depressão, não só aqueles sintomas, nós podemos ter todos eles como também sintomas exclusivos dos cristãos, né? Veja sintomas de depressão em crentes, tá? Junto com aqueles outros, tá? Não consegue se concentrar para ler a Bíblia e perde o interesse pela leitura, tá? Perde o ânimo para orar e também não consegue se concentrar para orar. Foge da comunhão com os irmãos e muitas vezes até dos cultos, exclui-se de relacionamento social, tá? Sentem incapacidade para o ministério, frequentemente pensam que Deus os abandonou e são tomados por um sentimento de culpa pelos seus frequentes pecados, tá? Esses são alguns dos sintomas de depressão em crentes, junto com aqueles. Nossa categoria é tão boa que tem aqueles e ainda tem um especial que o ímpio não tem. Entendem? Se você tem aqueles junto com esses sinais, é sinal que você tem depressão, mesmo sendo crente. Mas existe um outro problema. Já vimos aqui que ela é o mal do século, né? E que a Organização de Saúde falou que ela é uma doença, e é a doença do século, e que ela é, até o presente momento, a maior causa de morte, né? Que ela não respeita posição social, raça, cor, credo, religião, que ela é a maior causa de suicídio, né? E se nós sabemos disso, nós não podemos ignorar esse flagelo, temos que combatê-lo. Tá bom, irmãos? Então, uma pessoa, primeiro, ela não pode aceitar a depressão, tá? Não aceite isso não, amarra isso aí, resiste isso aí, rapaz, levanta essa cabeça, tá? Crente não fica deprimido. Então, uma vez que eles não aceitam a doença, logo não aceitam o tratamento, tá? Que? Você vai no psiquiatra? Você vai tomar antidepressivo? Tá amarrado.
não aceita, acha que isso é uma atitude de falta de fé, né? Eles rejeitam o tratamento. Então espera aí, você tem que falar assim para esses caras que creem assim: repreende essa miopia aí, tira esses óculos, repreende essa cólica, intestino reto, grosso e delgado, xiii, entendeu? Então tudo que você tiver você tem que repreender, cara. Isso é uma enfermidade como qualquer outra. Eu não posso rejeitar o tratamento, entendeu? Os sintomas muitas vezes são vistos por eles como causas espirituais, tá? Tudo é coisa do diabo, tem que jejuar, repreender, mas nós temos que quebrar esse tabu, tá? Crentes estão sofrendo por não diagnosticar esse mal, por não considerar esse mal e por não aceitar o tratamento como qualquer outra doença. Por causa disso, elas estão definhando no casamento, definhando na profissão, definhando na escola, definhando na fé, seja na vida pessoal, normal, ou seja no ministério. E sofrem muito. Tá? São fadados a uma vida de sofrimento porque não conseguem tratar a depressão. Tá? Vamos ser libertos. Se você tem algum desses sintomas, não tenha nenhuma dificuldade de buscar ajuda clínica, tá? Ajuda médica, espiritual também, para essa enfermidade que pode estar sendo a causa do seu infortúnio e dos males da sua vida. Vamos agora para o tratamento da depressão, né? Quais os tratamentos, como se trata esse mal, como se trata essa enfermidade, tá? Se a causa da depressão for endógena, né? Interna, química, hormonal, genética, não há nenhum fator externo, você está de bem com a vida, é apenas uma disfunção química, hormonal, então como se deve tratar, né? Primeiro, ajuda médica. Você pode procurar um profissional, né? Ajuda clínica e médica, como você procura como em qualquer outra enfermidade. Você pode procurar um profissional de psiquiatria, os psiquiatras estudam, né, em geral, a parte orgânica dos transtornos mentais. O psiquiatra trata exatamente da parte orgânica, química e hormonal, né? Se o seu problema é endógeno, né, procure um psiquiatra ou um outro profissional, um psicólogo, tá? Ele estuda o comportamento. Um é a parte orgânica e o outro é a parte comportamental, os pensamentos do paciente, tá? Esses são dois profissionais que atuam juntos na área da psicologia, da psiquiatria, né? Que são as duas áreas que cuidam da doença da depressão, tá? Se ela for endógena, você pode procurar ajuda médica, né? Medicamentos, né? Os antidepressivos têm a finalidade de restaurar químicas no processo cerebral, tá? E esse acompanhamento clínico medicamentoso pode durar semanas e até anos, tá? E ele é eficaz, tá? Ele regula a química dos neurotransmissores, regula os hormônios, e ele traz a você uma vida normal, eliminando a depressão, tá? Pode procurar uma psicoterapia, terapia feita com conversas, a fim de identificar conflitos nas crises, tá? Então esses são os profissionais da área mental, né? Da área emocional, de onde origina a depressão, tá? Então se a depressão é endógena, patológica, é química, é física, assim como você quando quebra a perna procura um ortopedista, quando é diagnosticado este mal, procure um psiquiatra, um psicólogo, tá? Então ele vai submeter você a um tratamento medicamentoso e terapêutico, ajudando você a identificar as causas, dosando o medicamento e fazendo com que a depressão seja eliminada. Para quê, Cláudio? Para que você tenha uma qualidade de vida melhor, tá? E se a causa for exógena, externa, circunstâncias da vida, como que eu lido com ela? Eu tive como base assim, né? Estou ministrando essa mensagem à luz do livro Crente Também Tem Depressão, do Dr. David Murray, né? Recomendo você, é um excelente livro. Como que eu lido com a depressão exógena, né? Com os fatores ao meu redor que me ameaçam, né? Cláudio, a maneira de ver a depressão é externa,
né? É me livrar de tudo que me ameaça externamente. Então vou ter que te colocar para morar na rua, tá? Ah, mas não vai dar, você vai ter depressão por solidão. Não tem jeito, irmão, tá? Tem jeito que tem depressão quando ocorre, depressão para dar ânimo, né? Eu tenho depressão de pensar que eu posso ter depressão, pensando que eu posso ter depressão, eu fico deprimido de pensar que fiquei deprimido. Como eu venço a depressão exógena? O mesmo tratamento da endógena pode ser feito para essa, tá? Porque uma mexe na química de modo interno e a outra também mexe na química, só que de forma externa, tá? Então ambas vão possuir uma mesma espécie de tratamento, né? Também medicamentoso, psicológico, psiquiátrico e terapêutico. Porém, os fatores externos, se eles não forem resolvidos, você pode até ser medicado, mas eles retornarão, tá? Retornarão e retornarão. Então eu tenho que combater a causa exterior e não o efeito interior, né? Eu posso ter um equilíbrio químico, mas o fator externo não está resolvido, então ele vai voltar, tá? Então como eu resolvo? A maneira como enxergamos a vida é o primeiro, né? Nossos pensamentos, a maneira como você lida com a vida pode fazer você vencer a depressão, tá? Por exemplo, nunca recorrer a extremos, tá? Geralmente a pessoa que é vítima de depressão é aquela pessoa que não é equilibrada consigo mesmo, tá? Ou é tudo ou é nada, né? Ela sempre pensa nos extremos. E quem recorre aos extremos e tem essa visão desequilibrada da vida entra em depressão, né? Mas se você não recorrer a um dos extremos, você vence a depressão, né? Por exemplo, um exemplo da vida. Você comete um erro ao cozinhar uma refeição, né? E vai para o extremo e conclui que você é um desastre total. Eu não sirvo para a cozinha, né? É essa pessoa que vai para o extremo, né? Ela errou um prato e quando ela erra um prato, a conclusão que ela chega é ao extremo. Eu não sei cozinhar, eu não presto para nada. Não. Aí essa pessoa fica depressiva. Não recorra ao extremo, tá? Você sabe cozinhar, foi só aquele prato. Não faça de uma ação a totalidade da sua vida, tá? Agora o exemplo espiritual. Você tem um pensamento pecaminoso na oração e conclui que você é um bosta, tá? Ele vai ao extremo, desviei, pequei, tive uma inclinação pecaminosa. Aí ele vai para o extremo, eu não presto, eu não sou crente, eu não sou convertido. Isso leva à depressão. Sempre leva ao extremo. Não, todos pecam. Lembra de Paulo, por não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Nem por isso Paulo foi um apóstata, tá? Geralmente o depressivo recorre aos extremos, fazendo com que ele se torne nessa condição e não saia de lá, tá? Não tem como vencer, tá? Outro exemplo bíblico, a despeito da maior parte da vida ser caracterizada pela prosperidade, bênção de Deus, né? Jó, quando atravessou um tempo de sofrimento, decidiu que deveria ser um inimigo de Deus, né? Jó sempre foi abençoado, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando passou pelo sofrimento, pensou, eu sou inimigo de Deus. Caiu em depressão, né? Não recorra ao extremo, irmão, tá? Não faça de um fato isolado da sua vida, aquela batida de carro, aquele erro de contrato, aquele erro com seus filhos, aquele pecado em que você caiu. Não faça de um ato isolado a totalidade da sua vida. Se você fizer isso, você não entra em depressão, tá? Segundo, não generalize seus atos, né? Se uma coisa der errado para eles, então tudo vai dar errado, né? Ele generaliza. Se você viver a vida sem generalizar os seus atos, você vence a depressão, né? Um exemplo na vida. Se os sentimentos de um jovem por uma determinada menina são recusados, então ele conclui que isso sempre acontecerá e jamais cessará, né? Levei um fora de uma moça, vou levar de todas. Ele generaliza, né? Naquele dia o pastor me chamou para pregar e eu preguei mal, não prego mais. Entendeu? Um exemplo espiritual. Quando tenta testemunhar para alguém e é levado ao ridículo, você conclui que isso sempre acontecerá e que você jamais ganhará uma alma para Cristo.
Uma pessoa assim fica depressiva, ela generaliza, ela acha que um ato se repetirá para sempre. Olha um exemplo bíblico. No momento de abatimento de sua própria vida, Jacó deduziu porque José estaria morto e Simeão estava no cativeiro do Egito. Ele pensou: Benjamim também será tirado dele. Né? Todas essas coisas ali sobrevieram e Jacó generalizou. Né? Ah, não deu certo com esse filho, nem com aquele, então não vai dar com nenhum. A pessoa que pensa assim é tomada de pânico. Né? Não generalize o fato de não ter dado certo uma vez, não significa que não dará às demais. Tá? O fato de você ter errado uma vez não significa que você errará às demais. Isso são só fatos isolados. Não generalize seus atos. Tá? Terceiro, não seja um pessimista. Tá? É aquele que sempre se apega do lado negativo das coisas. Né? Esse vai ficar em depressão. Né? Um exemplo da vida. Você consegue acertar 90% de uma prova, mas o seu conceito é pensar nos 10% que você errou. Né? Vai ficar em depressão, meu irmão. Você não tem que olhar para os 10% que você errou, mas para os 90% que você acertou. Né? Isso vai ajudar você a vencer a depressão. Né? Exemplo espiritual. Você ouviu a parte ruim de um sermão, né? E foi para casa e levou somente a parte ruim. Você ouviu uma mensagem de consolo. Aí chegou uma hora que o pastor, que você escorregou. Pô, isso aí eu escorreguei, caí, eu sou Pedro, afundei, fiquei sem fé. Mas na hora que Deus levantou, que Pedro andou, não, afundei. Tá vendo? Sou Pedro. Ele só tira a parte ruim das coisas, entendeu? Outro exemplo bíblico. A despeito de ter visto a poderosa intervenção de Deus no Monte Carmelo, Elias absorveu só o que era ruim quando Acabe e Jezabel o ameaçaram. Entendeu? Elias fez fogo descer, fez chover, fez milagre, matou profetas. Em vez de olhar para a promessa, olhou para a ameaça de Jezabel e caiu em tentação. Em tentação não, perdão, em depressão. Então, irmão, não seja um pessimista. Você tem que ser ao contrário, um otimista, entendeu? Primeiro, maneira de vencer a depressão exógena. A maneira que você vê a vida, a maneira como você pensa, como você vê e enxerga a vida. Não seja pessimista, não aumente o problema, não tenha responsabilidades que não são suas. Assim você vence a depressão. Segundo, mude seu estilo de vida. A depressão muitas das vezes é causada pelo estilo de vida desequilibrado e que leva ao estresse. Tá? Quer vencer a depressão exógena? Mude o estilo de vida. Seja disciplinado, tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem horário para fazer as refeições, tem horário para fazer o seu devocional. Um estilo de vida desequilibrado leva ao estresse e do estresse à depressão. Siga uma rotina. Né? As pessoas que não têm um relógio biológico levam à saturação e posteriormente à depressão. Encontre um tempo para relaxar. Tem que haver um período do dia que você relaxa, coloca as pernas para cima, ouve uma música instrumental, um louvor, toma um suco de laranja, entendeu? Exercite-se, envolva-se numa prática esportiva. Muitas vezes é um acúmulo de estresse, um acúmulo de hormônios que leva à depressão. Tá? Regule o seu sono. Nada substitui uma boa noite de sono. O maior remédio natural é dormir. Tá? E por último, estabeleça prioridades. Tá? Sabe por que você está depressivo? Porque você está estressado. Sabe por que você está estressado? Porque você está exausto. Sabe por que você está exausto? Porque você quer fazer tudo. E porque quer fazer tudo, entra em depressão. O que você tem que fazer? Eliminar as coisas superficiais. Tá? Estabeleça prioridades. Então estabeleça uma rotina e dentro dessa rotina mude o seu estilo de vida. Tá? Isso pode te ajudar a vencer a depressão. Que mais? Fatores externos, né? Depressão exógena. Mude a maneira de você pensar, de como você enxerga a vida. Mude seu estilo de vida. Tenha um estilo de vida equilibrado. Terceiro, né? A causa pode ser espiritual. Aí estão os fatores externos. Como? A depressão pode ser causada por possessão demoníaca,
Isso para não crentes. Crentes jamais ficam possuídos por demônios, pelo menos não deveriam. Então, possessão demoníaca pode ser motivo de causa para os não crentes, né? Qual é a maneira de vencer isso? A única resposta para esse caso é a conversão em Cristo. Na conversão, Deus remove o espírito do mal, né? Você pode ler a passagem de Marcos no capítulo 5, de 1 a 20, né? A passagem do endemoniado gadareno. E então aquele indivíduo é livre, tá? A depressão demoníaca é sobre o não crente, mas a opressão demoníaca é sobre o crente, né? Então a causa da depressão pode ser espiritual, como um demônio que oprime, forças espirituais que culpam, acusam, seduzem, provam a gente e podem nos levar a um estado de depressão, tá? Então muitas das depressões podem ser espirituais. Pode ser que Satanás esteja na sua casa, demônios, setas, dardos, tá? Opressão maligna que atormentam a tua vida e estão te deixando depressivo. Então, uma é depressão, se cura com conversão. A outra é opressão, se cura como? Paulo vai dizer como combater o dia mal, tá? Abra comigo sua Bíblia aí na carta de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Carta de Paulo aos santos que estavam em Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecerdes firmes contra as ciladas do diabo. Para você combater, para você vencer, né, o combate espiritual, a opressão maligna dos dardos, das setas do diabo, eu tenho que me revestir dessa armadura, né? E o que é essa armadura? Santidade, né? Talvez você esteja em depressão por causa de demônios, porque tem dado brechas, né? Nome sujo, pornografia, rancor, falta de ler a Bíblia, mente suja. E Satanás tem um campo fértil para entrar e colocar os seus ovos e destilar o seu veneno. Entendem? Para você resistir essa depressão causada por forças malignas, revista-se da sua armadura, separação, consagração. Você precisa de santificação. Restaure a sua vida espiritual, né? Essa é a primeira maneira de vencer a depressão. Então, depressão de causa espiritual. Primeiro, possessão demoníaca. Segundo, opressão demoníaca. Terceiro, pecados ocultos e não confessados, tá? Você sabia que muitos sofrem de depressão em razão de pecados ocultos, né? Por que pecado? Pecado traz culpa, tá? Culpa traz depressão, tá? Existe um tratamento de aconselhamento chamado de aconselhamento noutético, né? Noutético vem de palavra de origem grega noutesia, né? Que literalmente significa o ato de pôr em mente, tá? Admoestação, chamar o indivíduo ao arrependimento, confessar o pecado, arrepender-se do pecado. Então a culpa é removida e a depressão sai, tá? Nesse caso é quando a depressão é causada pela culpa e pela culpa do pecado, tá? Veja Davi, a causa da depressão de Davi era o pecado. Veja o Salmo 32, a partir do verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, encobri, escondi, né, os meus pecados, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia. Depressão. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Depressão. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei. O que ele fez, né? O que ele fez para ficar assim? O pecado encoberto, né? Aí é o que ele diz no 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados, né? Talvez a sua depressão é por conta de pecados mal resolvidos, né? Pecados encobertos, pecados não trabalhados e geram culpa em você. E a culpa definha e faz você ficar prostrado e ter todos aqueles sintomas depressivos, né? Qual é a maneira de tratar? Verbalize isso. Está aí dentro, acumulando, né? Confesse, exponha, né? A mentira preserva a depressão, pois você quer manter uma imagem que não é real, né? E mente, abafa aquele pecado e por conta disso anda com esse câncer dentro de você. Agora, depois de confessado o pecado, a culpa é removida. Removida a culpa, eu tenho paz com Deus e eu digo, eu não devo mais nada. Consequência disso, alívio, né? Procure alguém, conte o que está acontecendo com você, vomite esse mal que está matando você, né? Mentira, cobiça, jogo de interesse, roubo, pornografia, estelionato, relacionamento extraconjugal, prostituição. No que você está envolvido, isso traz culpa e a culpa a depressão, né? Qual o meio de vencer essa depressão exógena, a externa, né? A confissão de pecado e o abandono do pecado, né? Como eu faço isso? Eu procuro um profissional, um pastor, um homem idôneo, uma mulher de Deus, compartilhe isso e vença o pecado, tá? Esse ponto pode ser resumido em corrija a sua vida espiritual, tá? Agora encerrando, como eu posso ajudar uma pessoa depressiva? Cláudio, essa palavra não foi para mim, eu não tenho esses sintomas, eu não sou depressivo, como eu posso ajudar? Primeiro, seja sensível, tá? Não trate com grosseria, não julgue, perdão, seja sensível. Como por exemplo, suponhamos que você tenha uma queimadura de 3º grau em todo o corpo. Já viu queimadura de 3º grau? Se você chegar e dar um tapa nas costas da pessoa, se você tocar, a pessoa com depressão tem queimadura de 3º grau na alma, tá? Então não vá de qualquer jeito, você tem que ser sensível, tenha cuidado, tá? Segundo, motive-a, coloque-a para cima, não faça piadinhas, não deboche dela, tá? Não critique, motive-a, diga a ela palavras de encorajamento. Deus é com você, eu vou te ajudar, eu estou do seu lado, isso vai passar. Entenderam? Seja o intercessor dela, diga isso para ela, eu vou orar por você e ore junto com ela, tá? Isso vai fortalecê-la. Cite texto da Bíblia e lembre-a das promessas. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura, né? Eis que vos envio o Consolador, o Espírito da verdade vai consolar você. Invoque o Espírito Santo, cite as promessas, tá bom? Ajude-a a se socializar. Traz ela para a comunhão, leva ela para sua casa, leva ela para o culto, leva ela para conhecer pessoas. A socialização é uma maneira de curar a depressão, tá? Ajude a se socializar. Incentive-a a esquecer o passado. Muitas vezes estão perdidas em depressão por serem vítimas do passado, né? Irmãos, essa é a depressão, o mal do século, tá? É a causa do suicídio, será a segunda maior causa da morte em 2022, tá? Crentes ficam com depressão. Diagnostique essa doença, veja os sintomas, aceite a doença, busque tratamento, aceite o tratamento, tá? Pode ser médico, pode ser clínico, pode ser terapêutico, pesquise a causa, pode ser espiritual. Resista a Satanás, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se santifique, conserte-se com Deus, pode ser pecado, abandone, confesse e deixe esse mal, tá? Pode ser clínico, físico, traumático, hormonal. Mude seu estilo de vida, mude seus pensamentos, mude a maneira de você ver a vida e seja livre desse mal em nome de Jesus, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter sido esclarecedor para você. Se você diagnosticou algum desses sintomas e eles estão com você há mais de 20 dias, procure um médico, um especialista. Não ache que é besteira, entendeu? Procure ajuda, peça ajuda e não fuja do tratamento. Aceite o tratamento. E se for pecado, confesse, procure um homem maduro, um pastor, alguém que fala na sua vida, senta com ele, confessa o seu pecado, põe sua vida espiritual no eixo
e bola para frente, vamos vencer essa depressão aí que é considerada aí pela OMS o mal do século, tá bom? Vamos vencer a depressão. Espero que tenha sido bênção para você. Se você não se enquadra nisso aqui, mas conhece alguém, passe essa mensagem para essa pessoa, ore por ela, chame ela para o seu convívio, anime, interceda por ela, tá bom? Muito obrigado aí. E mais uma vez lembrando, se inscreve aqui no meu canal, tá? Deixa o seu like, deixa um comentário, isso ajuda bastante porque o YouTube entende que essa mensagem é relevante e vai divulgar isso aqui para o maior número de pessoas, tá? E compartilha aí com todo mundo, com seus vínculos nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp da família, aí no Instagram, no Twitter. Conto com a ajuda de vocês a propagar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, tá bom? Amo vocês, até a próxima e que Jesus os abençoe